Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho de energia de ligação das moléculas, quanto que tem de energia para formar as moléculas e para romper as moléculas, ok? A gente vai ter que entender um pouquinho e lembrar um pouquinho antes de iniciar esse estudo, lembrando das ligações, né? As moléculas, elas são formadas por estruturas ligadas umas nas outras. Então, por exemplo, a molécula de água, o H2O, ela tem o átomo de hidrogênio ligado no oxigênio, formando a estrutura. A gente vai falar já. Deixa eu falar dessa tabelinha rapidinho. Essa tabela aqui você encontra fácil na internet, tá? Eu peguei simplesinho aí, qualquer livro de química você encontra. Não precisa decorar valores desse tipo, ok? Mas elas estão indicando a quantidade de energia na formação ou na quebra de uma determinada ligação. Então, uma ligação de carbono com carbono, ela gasta ou recebe 83,2 quilocalorias por mol. Tá? E aqui está em kilojoule. Se o exercício pedir em kilojoule, né, você utiliza esse outro valor aqui. Ó. Tanto faz, só que no final, no resultado final, se você usou esse valor aqui, você coloca no resultado final quilocalorias por mol. Se você usou esse valor aqui, você coloca no resultado final kJ por mol. Também o exercício pode pedir, né? O exercício pode falar assim, deu resultado em quilocalorias por mol, deu resultado em quilojoules por mol. Então essas tabelinhas que tem na internet aí fácil, em livros de química, ajudam bastante, tá? Por exemplo, aqui uma ligação do H com H, ele tem essa energia aqui, ó, 104,2. Tá? Uma ligação tripla, tem que tomar bastante cuidado, ó, o nitrogênio aqui, ó, 3 ligações aqui, ó, ele tem uma ligação 225, uma energia, né, 225,8. Quando a gente fala do carbono, por exemplo, pode ter uma ligação, pode ter duas e pode ter 3 ligações. Ok? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque isso aqui muda o valor da energia da quebra da molécula, tá? Então vamos lá, continuando. Vamos lembrar da molécula da água aqui, ó, e começar a fazer os cálculos aqui de energia de ligação. A molécula da água, ela é formada, ela é o H2O, né? Ela é formada assim, ó, um átomo de hidrogênio ligado num átomo de oxigênio ligado num outro átomo de hidrogênio. É legal a gente ir treinando, entendendo como que as moléculas são formadas, apesar de que a gente vai acostumando cada vez mais com essas estruturas, tá? Mas a gente tem, ó, o que é a ligação? A ligação H com O, esse tracinho aqui é a ligação. Quando essa molécula foi formada ou quando essa molécula é quebrada, acontece um envolvimento de energia. Tá? Que energia para formar e para quebrar é a mesma. Tá? Numericamente falando, é a mesma. Tá? Como que a gente vai fazer o cálculo da energia da molécula da água aqui? Ó? Quero saber quanto que dá de energia para quebrar ou para formar uma molécula d'água. Então eu sei que eu tenho uma ligação H com O aqui, ó, e eu tenho uma ligação O com H aqui, ó. Tá? É a mesma coisa. Então a gente vem aqui na tabela, procura aqui, ó, O com H, O com H e H com O, mesma coisa, tá? E aí eu tenho o valor aqui, ó, 110,6, vou fazer em quilocalorias primeiro aqui, ó, 110,6. Então eu tenho, ó, uma ligação H com O mais uma ligação H com O. Então, ó, 110,6, que é o referente a uma ligação, 110,6 referente a outra ligação. Somo as duas, ou multiplico por 2, aí você que sabe, né? 221,2 quilocalorias por mol. Por que eu coloquei quilocalorias por mol? Porque eu usei aqui o valor de quilocalorias. Ok? Posso usar o valor de quilojoule? Posso usar o valor de quilojoule. Se o exercício não estiver orientando nada, né? Você pode vir aqui, ó, 462,3. Então tá aqui, ó, 462,3. A primeira parte da molécula é a ligação que a gente vai contar, tá? Não é cada átomo, tá? É a ligação. E a gente tem mais uma ligação aqui, 462,3. Então o total aqui vai dar 924,6. Aqui eu usei o outro valor desse lado, então a gente coloca quilojoules por mol. Tá? Eles são proporcionais. Tá? Então é a mesma coisa que eu falar assim, 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Isso. 1 metro, ele está sendo medido, a unidade medida é o metro. 100 centímetros, a unidade medida é o centímetro, eles têm a mesma distância. Aqui é exatamente a mesma quantidade de energia. Tudo bem? Vamos lá, uma observação importante antes de a gente fazer alguns exemplos aí, tá? Então, ó, quebra e formação da molécula. Ó. Na formação de moléculas acontece, então, toda vez que vai juntar aqueles átomos e formar a molécula, acontece uma liberação de energia. Então, o processo é exotérmico, tá? O térmico aqui vem de calor, o exo vem para fora, liberar energia, é o nomezinho mais técnico um pouquinho para liberar energia, tá? Quando acontece a quebra das ligações, por exemplo, aquela molécula de água, se eu for romper ela, quebrar aquela molécula de água, para que aconteça a quebra da molécula, ela vai ter que absorver energia. Então o processo é um processo endotérmico. Endo significa para dentro, térmico significa calor ou energia, né? Então energia para dentro, então absorvendo energia, tá?
Então a gente tem na formação de moléculas liberando energia, na quebra de moléculas absorvendo energia, tudo bem? Olha aqui um exemplo aqui para a gente treinar um pouquinho. Aqui, olha essa estrutura aqui, ó. Eu tenho ó, vários átomos de carbono, vários átomos de hidrogênio ligados uns aos outros, tá? Então olha só, eu tenho 3 átomos de carbono, mas eu tenho 2 ligações entre átomos de carbono. Então o que eu vou fazer? Ó? Vou lá na tabela, verifico aqui a ligação ó, C com C aqui, ó, 83,2, ok? Então ó, quantas ligações C com C eu tenho? Ó? Eu tenho uma ligação C com C, não é para contar o C, ok? Não é para contar a letra C do carbono. Tá? É para contar a ligação. Tenho uma ligação aqui, tenho mais uma ligação aqui, ó. Então eu tenho 2 ligações. Então o que eu fiz? Ó, a ligação C com C, coloquei o valor que eu tirei da tabela, 83,2, tá? E multipliquei por 2 aqui, ó, que deu 166,4, ok? Aí voltando aqui para a estrutura, ó, eu tenho ligação C com H, ó. Uma ligação C com H aqui, ó, vou olhar aqui, ó, C com H, eu vou lá na estrutura aqui, ó, vamos achar a ligação C com H, tá aqui, ó, 98,8, tá, é o valor dela, coloquei aqui, ó, 98,8. Quantas ligações C com H que eu tenho aí, ó? Então vamos contar aqui, ó, uma ligação aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, ao todo aqui a gente tem 8 ligações C com H. Então, a ligação C com H, o valor dela que eu tirei da tabela, multiplico por 8, deu 790,4. Tenho que somar esses dois valores e eu tenho aqui o valor total de energia liberado na quebra ou na formação dessa molécula aqui. Tudo bem? Então, essa é a quantidade de energia aqui, 956,8 quilocalorias por mol. Lembrando que, numericamente falando, se a molécula foi formada ou se a molécula está sendo quebrada numa reação química, a quantidade de energia aqui é a mesma coisa, tá? Ok? É a mesma coisa numericamente falando, tá? Então, o segredinho aí, a gente pega a molécula, verifica as ligações que tem, quantas ligações que tem, e somamos todas elas. Você também pode fazer assim, né? Vai colocando os valores, ó. Esse valor aqui, ó, vale 83,2. Esse aqui vale 83,2. Pode anotar até do lado se preferir, se achar mais fácil. Esse CH aqui, ó, vale 98,8. Aqui também. Vai somando até você chegar nesse valor total da molécula aqui. Ok? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí. Até mais.